decreto da parte de César Augusto para que todo mundo se alistasse. And in those days, Caesar Augustus issued a decree that a census should be taken for all Roman to the whole Roman world. E todos iam alistar-se, cada à sua própria cidade. And everyone went to their own town to be registered. E saiu também José da Galileia, da cidade de Nazaré, a Judeia, a cidade de Davi, chamada Belém, a fim de alistar-se com Maria, sua esposa, que estava grávida. So Joseph also went up from the town of Nazareth into Galilee, into Judea, to Bethlehem, in the town of David, because he belonged from there. He went there to be registered with Mary, and she was expecting a child. Por favor, nos ajudem. A minha esposa está grávida e precisamos de sítio para ficar. Please help us. My wife, she's pregnant and we need a place to stay. Desculpa, não temos a lugar, nós estamos cheios. Sorry, there's no place here. We're full. Espera. Oh. Existe um lugar onde ficam os animais. Oh, Sorry, wait. But there's a place here. But it's a stable. oh God, there's espaço. There's a space. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias em que havia de dar à luz. While they were there, the time came for the baby to be born. E ela deu à luz ao seu primeiro filho, primogênito. And she gave birth to her first child. Ora, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante a vigília da noite. Then suddenly, e aconteceu que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor cercou de esplendor, e tiveram grande temor. And the angel of the Lord appeared to them, and the glory of the Lord shone around them, and they were terrified. E o anjo lhes disse, and the angel said, Não temas, eis que vos trago novas de boa alegria para todo o povo. Do not be afraid, for I bring to you good news that will be joy for all people. Porque na cidade de Davi nasceu hoje o Salvador, o Senhor, Cristo. For in the town of David, Jesus was born, the Lord. E este vos será o sinal. Achareis o menino envolto o pano, deitado numa manjedoura. And this shall be a sign to you. You will find the baby wrapped in cloth in a manger. e os anjos entraram, glorificando a Deus. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. Glória a Deus nas alturas, paz na terra e boa vontade para com os homens. E no mesmo instante, os pastores se levantaram. Let's go to Bethlehem and see what the angel has told us. Vamos a Belém ver essas coisas que os anjos nos falaram. Let's go. When the angels had sent, they left. The shepherds decided to go to Bethlehem, searching of the child that was born. E foram apressadamente. Acharam Maria, José e o menino deitado na manjedoura. E vendo, o divulgaram acerca do que fora dito. So they hurried on and found Mary and Joseph and the baby who was lying in a manger. Glory, aleluia. Glory to God. Glory.
Vamos abrir a palavra do Senhor Let us open the word of the Lord no Evangelho de Lucas, into the Gospel of Luke. Let us open in Luke, no capítulo 2, in chapter 2, a partir do verso 1. from verses 1. Evangelho de Lucas, capítulo 2, Luke chapter 2, verses a 1. partir do verso 1. Vamos ler até ao verso 7. Let us read until verse 7. So it's Luke chapter 2, verses 1 to 7. Aqueles que leem em inglês, nós temos Bíblias disponíveis para Read in English and you don't que have você a Bible possa in church at the acompanhar moment, you can sign a and we leitura. will bring one of our Bibles that are here from the church. As long as at the end you must return the Bible. Diz assim a palavra do Senhor. And it says the word of the Lord. E aconteceu naqueles dias que saiu um decreto da parte de César Augusto para que todo o mundo se alistasse. And it came to pass in those days that a decree came out of Caesar Augustus for all war to be registered. Este primeiro alistamento foi feito sendo Cirenio governador da Síria. The census first took place while Quirinius was governing Syria. E todos iam alistar-se, cada um à sua própria cidade. And so all went to be registered, everyone to his own city. E subiu da Galiléia também José, da cidade de Nazaré, até a Judéia, a cidade de Davi, chamada Belém, porque era da casa e família de Davi. So Joseph also went up from Galilee out of the city of Nazareth into Judea to the city of David, in which was called Bethlehem, because he was of the house of the lineage of David, to be registered with Mary, A fim de alistar-se com Maria, sua mulher, que estava grávida. to be registered with Mary, his betrothed wife, and she was with child. E aconteceu que, estando eles ali, cumpriram-se os dias em que ela havia de dar à luz. And while they were there, the days came, completed for her to be delivered. E deu à luz o seu filho primogênito, e envolveu-o em panos, e deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na estalagem. And she brought forth her firstborn son and wrapped him in swaddling cloth and laid him in a manger because there was no room for them in the inn. Inicialmente até aqui. Until here, church. Este alistamento, This decree to que be hoje é registered. chamado de censo demográfico, Today we call it a demographic census. os países fazem mais ou menos de 10 em 10 anos, Every country does usually this every 10 years, não só para saber se houve algum crescimento not only to find out if there was any em growth in the em population, termos de população, mas também para poder descobrir necessidades. but also to find the needs of the people. Esses recenseamentos, And this decree, where people come to be census, eles têm muitas funções. it has many functions to do a census. Ali eles procuram ver, por exemplo, quantas pessoas que têm casa própria, They want to find out how many people live in a house, quantas pessoas estão how estudando, many people are going to school or studying, quantos já têm algum tipo de estudo, assim, um curso superior, if the population has studied further tertiary education, quantos já têm trabalho, if some people are working or not, se são religiosos ou não. what kind of religion they worship. Hoje em dia, esse censo, esse recenseamento, The ele census, é um projeto muito abrangente. it is a project that goes into many areas. E, naturalmente, que daí o governo pode ver So naturally, from there, government can não see só necessidades, not only the needs of the people, mas também a possibilidade de arrecadar mais dinheiro. also the possibility to get more money out of the people. Porque é algo muito caro. Because it's very expensive to do a census. Esse foi o primeiro censo que se tem notícia. This is the first census that we hear here in the Bible. A história nos conta The story tells us que houve
um desentendimento entre Herodes e o imperador de Roma. The story tells us there was a misunderstanding between Herod and the emperor of Rome. De todas as províncias Of all the romanas, provinces of the Roman essa world, província chamada província da Judéia, this province called Judea, que era apenas parte de Israel, which was part of Israel, ela era muito problemática. it was very problematic province. Tanto que o imperador ele não colocou um judeu para To the ser rei da point província. that he did not appoint a Jew to govern the Herodes province. não era judeu. Herod was not Herodes a Jew. ele era edomita, Herod was an Edomite. era descendente de Esaú. He was a descendant of Vocês Esau. veem que Israel estava sendo duplamente humilhado. You see, Israel was being doubly humiliated. Além de estar debaixo de um reinado de uma nação estrangeira, Although be under foreign nation governing ainda body, tinha como seu líder they still had for leader histórico inimigo de Israel. the historical enemy rival of Israel. Então, quando César Augusto percebeu So when Caesar Augustus que understood Herodes estava querendo Herod se isolar, was trying to isolate ele himself então from province, decidiu fazer esse censo so he decided to do the census para saber o tamanho da to população find out the e population of também o how many grande there were, objetivo and the objective was era arrecadar impostos. to get more money from the population, more VAT from the Ele population, queria realmente ir buscar mais taxas, né? more taxes from the population. Isso é o que motivava ele. Was the true motivation E behind deve the ter havido census. uma grande mobilização, So there was a great mobilization of porque os people. romanos eram muito duros. Romans were very harsh, E então José, and so Joseph possivelmente também, possibly era um período muito curto. was a short time, E então José, mesmo nas condições de Maria, even though Mary was ele pregnant in her last days, decidiu sair de Nazaré He decided to leave até Belém. Nazareth to go in the Porque direction of cada um tinha que ir para onde ele era, a sua cidade de because you origem. needed to go back to where you were born to be Nós registered. não sabemos se José nasceu em Belém, We're not sure if he was born there or mas a but we tribo dele, a know família dele, his family, his tribe era de Belém. was from Bethlehem. Então, também era esse um dos objetivos And see, do censo. this was one of the objectives of the census. Ver a origem de cada um. See the origin of E ele everyone. enfrentou, portanto, essa viagem. And so he faced the harsh. Uma das razões One of the reasons que nós temos para crer to believe que é impossível Jesus ter nascido nessa altura do ano it's impossible for him to have been born in é porque December. o frio naquela região é It's muito because intenso. the cold in that area is intense during this time of the year. Muito intenso, chuvas muito fortes também, Strong rains, nevascas às vezes. storms, E então, snowstorms. sair de casa, viajar nesse tempo, And so to travel and não also era muito adequado. was not adequate to É travel in bem such possível conditions. mesmo So it's que possible o período próprio foi setembro a outubro. that the census was probably this thing Mas of pode going ter was sido between antes. October or September. Even. Curiosamente, como a única base que nós temos The only basis that we para have, tentar fixar uma possível data de nascimento de maybe Jesus, get a possible date for the birth of Jesus. seja o nascimento de João Batista, It was when John the Baptist was born. que aconteceu It 6 happened meses 6 months antes. before Jesus was born. Então, e como João Batista, o seu pai era sacerdote John the Baptist, his father was a priest, e era da turma de Abias, and he was que era a from the oitava clan turma. of Abias, which was the 8th one. Então, se foi no primeiro período So da if turma it de was Abias, in the first period, que é when they mais ou went, menos de 15 de março hoje which would be the 15th of March, até começo de abril, in the beginning of April, é possível que Jesus tenha nascido nessa altura, maybe aí, Jesus was born around that time, ou um pouco or depois. later on. O certo é que Deus não permite All we ninguém know fixar is nada. that God did not allow Uma a coisa nós specific podemos date. dizer, All we can say is that pelas condições climáticas, by the climatic conditions, pouco provável very que tenha unlikely sido nessa altura do to ano. be during December. Mas o que But importa what
is é the que most nós important temos thing um dado here histórico is that we have a historical data. e que as pessoas não querem investigar, And people don't want to investigate porque further fala o nome do César, because they speak the name of the Caesar, fala quem era o governador, they speak of the governing body that fala was there, tudo ali. all the men E a that were história there, tem os dados todos. and all the story has its own Então, data. como Natal e dezembro dá muito dinheiro, And because Christmas gives a lot of money por to causa December, dos países do hemisfério norte, because of the northern regions, não interessa trazer o Natal para fora daí. so it's not very good to bring Christmas out of it, of this Vamos, time. vamos nos fixar, Let us fixate não ourselves no dia not on exatamente, the day Jesus was born, mas em tudo aquilo que envolve isso. but in all what involves. Primeiro nós story. temos que ver We first have to see que há uma profecia there is a prophecy ainda no Éden, still in Eden quando Deus julga o homem e a mulher, when God judges man and e the woman, ele afirma, and He affirms entre there, outras, com outras palavras naturalmente, using obviously que da other words, semente da mulher from the seed of that nasceria woman que esmagaria a born cabeça da serpente. that would smash the serpent's head. Quando Jacó dá a sua profecia, And then Jacob gives his pouco antes prophecy dele morrer, before he died. ele diz que uma estrela sairia Jacob prophesied saying a star would come de forward Judá. from Judah. E então nós temos uma série de So we have profecias a series of prophecies que vão de um período de mais ou menos that go from a quase period of 2 a 3 mil anos 2,000, even 3,000 que chegam até Jesus. that arrive until Jesus. Mas vamos aqui nos prender hoje Let us see right now aos fatos importantes desse the nascimento. important facts of the birth of Jesus. A primeira coisa que eu vejo The first thing aqui I see in this chapter é que, por mais que Jesus seja o Rei dos Reis e o Senhor dos Jesus Senhores, is the King of Kings and the Lord of Lords. aprove a Deus Although God, the Almost High, permitir que ele nascesse talvez no lugar menos provável de He todos. permitted, He allowed Jesus to be born in the most unlikely place a child to A be born. Bíblia nos mostra nesse mesmo texto, The nesse Bible contexto shows here aqui, in the same text, que no verso 8 diz assim: Verses 8, havia to naquela 8. mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. now they were in the same country, shepherds living out in the fields, keeping watch over their flock by night. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor e tiveram grande temor. And behold, an angel of the Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them, and they were greatly afraid. E o anjo lhes disse: não temais, porque eis aqui vos trago novas de grande alegria, que será para todo o povo. Then the angel said to them, do not be afraid, or behold, I bring you good tidings of great Pois na joy. cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo o Senhor. For in the city of David, the Savior, who is Christ the Lord, has been born. E isto vos será por sinal: achareis o menino envolto em panos e deitado numa manjedoura. And this will be a sign to you, find a baby wrapped in swaddling clothes, E no lying in a mesmo manger. instante apareceu nos céus And suddenly there was uma with multidão an dos angel, exércitos celestiais louvando a Deus e dizendo: a multitude of the heavenly hosts praising God and saying, glória a Deus nas alturas e paz na terra, boa vontade para com os homens. glory to God in the highest, and on earth peace, goodwill towards men. Portanto, aqui não fala So here we don't see them speaking dos reis magos ou of the dos wise magos, king arriving, porque não há nenhuma evidência que eles eram reis. because there is no evidence, first of all, that they Tem were pelo menos kings. algumas coisas na Bíblia, Some things in the Bible, aliás, que não estão na Bíblia, que as pessoas hoje usam no Natal. but there are things that people use in Christmas that are not in the Só Bible. diz que eram sábios. The Bible calls these other men Eles, wise na men. verdade, eram estudiosos dos astros. They were men that used to study the stars, the Eles não planets. eram astrólogos, They were not astrologers. eles eram estudiosos dos They're astros. just scientists studying. Eram sábios. They were called wise E men. vieram do Oriente Distante. And they came from so far away from the east. Você pega depois o mapa em casa You take your map at e vê home o que está ao Oriente de Jerusalém. and see what is from the É de east lá que of eles Jerusalem. That's where they came. Também não diz que eram 3. It doesn't say they were Não há three. nada que diga que eram There's no 3. evidence that there's only 3 wise Só men. diz que eles, quando chegaram ali, It actually says that the Bible eles says that adoraram o they arrived, they menino worshipped e the abriram as baby, suas bolsas they e opened the tiraram bags, presentes. and they took gifts. 3 tipos de 3 presentes: types of ouro, gifts:
incenso e mirra. incense and myrrh. Então as pessoas pegam nisso aí. So people take these. Até esses dias agora eu vi um pregador Until now, recently, assembleano, eu fiquei I heard a preacher preaching, escandalizado and com isso. it was quite scandalous to me. Mas o homem fez aí uma The man zaragata made a com confusion o dia do nascimento de Jesus que the day of the birth of escandaliza Jesus qualquer pessoa. and these things that bring Ele, bring scandals to ele the church. mencionou o nome dos even três mentioned nomes, não há isso na 3 Bíblia. names of the wise men: Baltazar, Gaspar, mas não sei o que. Balthazar, Gaspar, and I don't know what Não sei onde else. foram buscar I have isso no aí. idea, church, where they went to fetch such names. É a mesma coisa que dizer que aquele ladrão que Jesus furou lá, costela chamava-se It's- Miquerino. It's the same to say that the thief É that was adorado, next é to Jesus, São Miquerino. he's Saint Nicarino. É. Essas pessoas inventam. E Some esse, people, e they esse é um invent stories. famosíssimo pregador na minha terra. And famous preacher was preaching all these Mas ele things that só are wrong. não ficou satisfeito de pregar esta He was not heresia. only satisfying preaching Ainda heretic words, disse que, não diz que os pastores encontraram José, and he says that the que shepherd did not os find magos Joseph, encontraram José, or that the wise men found porque ele já tinha Joseph, ido buscar lenha. because para Joseph fazer had o fogo. gone fetch wood to make E fire. quando ele vai para buscar And lenha, he goes to fetch wood ele for encontra fire. os pastores que vinham That's when he correndo. arrives and sees the shepherd. E os pastores tinham os seus cajados. And the shepherds had E aí, com aquela coisa de corre para lá para rods, cá, and he ran away. eles bateram os cajados no outro, They hit on e os cajados se on the quebraram e virou rods, lenha. and it broke, and it became the wood. Pregador A preacher preaching such nonsense. evangélico, A gospel preacher. com um tipo de mensagem horrorosa Evangelical dessa. preacher preaching lies Está aí about no Christmas. YouTube, está tudo aí. It's on the YouTube channel. Não vou falar o nome dele, porque ele também é muito confusionista. I'm not going to say his name because he's a troublemaker. É capaz de amanhã mandar vir em cima de Capable. mim. Tomorrow he comes and sends Mas things é towards horror uma me. coisa dessa. But it's horrible when Tem people are tanta making up coisa stories linda about para falar. Christmas. There's so much beautiful things to speak about Christmas. Então, vamos ver os fatos. Let us look at the Primeiro facts here. fato. The first fact, Houve um censo demográfico, there houve, was a demographic census decretado por um César decreed Augusto. by Caesar Augustus. Entenda uma coisa, César depois se Caesar tornou um título real was a royal imperial em Roma. title of the Roman Empire. Mas Augusto Augustus. não quer dizer também fosse o nome, porque Augustus Augustus é grande. means great. Era César o Grande, César So it Augusto. was Caesar the Great. Augustus means great. Ele podia ter outro nome, So maybe his name was not even mas Caesar Augustus. certamente que com esse preâmbulo de title. César Augusto, But because he had this title of Caesar Augustus, é possível descobrir quem fosse a pessoa. it is possible to find out who he Mas fala o was. nome do governador da província na But it altura, does de speak of toda the aquela governor, da Síria, não dessa área, da the Síria. governor of Syria. It does should say the Sirênio. name. It was Síria, from a Síria, Syria. Israel não estava debaixo do governo da Síria. You see, Israel was not under Syria's rule. Que nós sabemos que era o Herodes. And we know that Herod was the Mateus diz one. que era o Herodes. Matthew says it was Herod that was there. Então, o que tem de interessante aqui? So what is so interesting between first verse and second verse? E eu estive pensando ainda há pouco, And I was even thinking about this while I was reading this. mesmo não tendo nenhum lugar, por que será que foi mesmo para aquele lugar ali? Why you didn't have a place for him? Imagina And why did you have to go você- to that other place? Anjos aparecendo no You know, céu. angels came from heaven, appeared, spoke to him. Pastores vindo do Shepherds campo com os seus rebanhos. That had the flock, they were there in the fields. Se a pessoa Jesus estivesse na casa de alguém, Let's say Jesus was in somebody else's house. se estivesse numa He hospedaria, was in an inn. ia ser um problema muito grande. It was a big problem. It would be a big problem. E a distância de distance Belém para Jerusalém From Bethlehem to é só de Jerusalem 18 quilômetros. is about 18 kilometers. Então Herodes logo ia saber, So, foi ontem, foi hoje, ou foi Would antes de find ontem. out and know that Então was ele yesterday ia saber. that Jesus was born. E ficaria mais fácil para ele And so poder it would be pegar easier Jesus. for him to go Que and isso é kill uma outra Jesus. parte da Because história. this is another part of the story. Mas o que é importante aqui? What is so important here? Primeira Chapter two. coisa que eu quero dizer a First one. vocês aqui. E isso eu acho que é a parte importante da celebração do Natal. And that's the most important part of the É o que celebration está of no verso Christmas. 7. It's what in verse 7. E deu à luz o seu filho primogênito. And she brought forth her firstborn son. Claramente a Bíblia diz que ela teve outros filhos. The Bible says Mary had other children after her firstborn. Porque não é unigênito.
You can see here it was not Ele the é filho only child. unigênito de Deus, He's the único. begotten son of God. So only Ele son é of God. primogênito. But he's the É o primeiro firstborn. que foi So gerado the first child that no was ventre born dela, in the womb como of lemos Mary. em inglês. As we read in English, firstborn. Então, primogênito So the firstborn son. é diferente do que alguns afirmam. It's different from what Eu não others sei also como preach. é que ela realmente foi, ela foi gerada, ela foi Yes, it fertilizada was. virgem, Mary was a virgin. mas é impossível depois que ela teve Jesus, ela continuar virgem. It's obviously impossible when she gave birth to Jesus for her to remain a virgin. She can't Mas remain ainda a virgin. afirmam, eu acho que Of isso é the pior birth. do que esse pregador aí But this que preacher quebrou os cajados dos pastores that aí. broke all the rods of the shepherds and Afirmar turned que to Maria wood. continuou virgem. But he even says that Mary continued to be a virgin. Mas aí será que ela But ficou não. igual à profecia do Benihim? That she's still igual the De prophecy que of no Mary. Éden as mulheres That in davam Eden, criança pela costela? Women gave birth through the ribs. É. Vocês sabiam disso? Did you know this? É, pois é. Yeah. So Revelações que aparecem these por aí. kind of revelations that are not God's Meus irmãos, revelation. Be careful, brethren. ele nasceu. Jesus was born. Você só está aqui hoje porque ele You are nasceu. only here in this church because Jesus was born. O dia não importa. The day doesn't matter. O local, sim, o local The importa. day, where it was A born manjedoura foi o The refúgio manger de Deus. was the refuge of God. Nós estamos falando esses dias agora sobre speaking about these days Mefibosete. On Sunday about Mephibosheth. E domingo ainda disse que And even last week Lodebar Sunday I spoke foi o about esconderijo de Deus para was ele. the hiding place that God provided for that man. Ninguém ia buscar um príncipe em Lodebar. Nobody would seek for prince in Lodebar. Ninguém vai buscar príncipes em manjedouras. Nobody's going to look for princes in the E ele manger. disse depois, quando estava pregando a sua palavra: And he spoke and graças te dou, ó I Pai, thank you, Lord, porque tu ocultaste essas because coisas you have hidden these things dos sábios e from entendidos the e os wise revelastes and you aos have revealed to pequeninos. the smallest of your children. Então veja só, ainda hoje So still today, ele se revela a pessoas simples como God nós. reveals himself to the simple Porque os people. grandes não querem Because the saber great, dele. they don't care, they don't want to know Assim about como it. não tinha lugar nos palácios, Because there were no places in the não palace. tinha lugar nas casas grandes, There were no places in the big não tinha houses. lugar sequer numa hospedaria. There were no places in the inns, in the places. E ainda hoje, lá Still em today, Belém, still there in Bethlehem. existe lugares que many historicamente places that foram historically hospedarias naquela Were altura. inns where people used to stay for 1 Não or 2 havia days. nada. But there was Imagina nothing você available for numa him. cultura Now in a em que culture hospedar é sagrado. where, to be hospitable is sacred. Veja It's na taken Bíblia. as a sacred thing. Veja na Bíblia isso. You have to read this in Vê the lá no Bible. final do livro dos Juízes. At the end of the book of Judges, Aquele homem que teve a sua concubina that man that had his abusada. concubine abused, Por his quê? wife Porque abused, ele hospedou alguém que ele nem because conhecia. he allowed a stranger to stay in his Hospedar em house. He Israel was trying to sempre show foi uma coisa hospitality. divina, é uma lei. So in Israel, hospitality is a law. É uma You need to lei, be é hospitable. uma das 613 leis. It's one of the 600 laws. You need to Mas receive people. nem sequer um puxadinho, nem sequer um There alpendre, was no little nada. house, a room, Nada para small ele. room, a back room, whatever, nothing for Eu não digo que Jesus. seja uma profecia, I'm not saying this mas is isso na prophecy, verdade é uma but this constatação. is right now an E pelos affirmation anos a seguir, that would go further saying iam explorar por demais o nome dele. they would explore his name, Pare de sofrer. stop suffering. Quando ele disse, no mundo tereis aflições. When he said, in this world you shall have Estamos afflictions. torcendo a palavra dele. Some people twisting the word of God. Ainda hoje se faz dele negócio. Some people make money out of É um Jesus. grande negócio. Great money out of Jesus. Desde a década de 30 do século From the passado, 30s of the last century, quando a Coca-Cola inventou o Pai Natal, when Coca-Cola invented Father Christmas, esse período se tornou um período de this grande December negócio. time became as a business time. Ninguém olha para Jesus mais. Nobody looks at Jesus no more. Na verdade, antigamente você olhava as vitrines das lojas, A long time ago, you'd look ainda estava lá at shops. aquele simulacro de um They presépio. would have like a stable, kind of like Agora a não stable, tem Mary, mais. Joseph. Agora No, só é aquela carinha nowadays, gorda do Pai Natal e You mais see nada. only Father Christmas printed out on the É só shops. isso.
His chubby little Uma vez face. eu fiquei assim, eu fui nesse shopping aqui no Oriental Plaza. I went to Oriental Plaza Church. Estava the lá um other day. muçulmano vestido de Pai There was a Natal, Muslim man dressed as Father Christmas, tirando foto com as crianças. taking pictures with the children. Muçulmano, Muslim man vestido de Pai Natal. dressed as Father Christmas. Porque é isso que se tornou o Natal de Jesus. Because some people turn that into the Não, birth of Jesus into the continua Christmas. não havendo lugar para So ele. there's still no place for Jesus in their hearts. O Natal se tornou Christmas. apenas um período de, em alguns países europeus, Even in some European countries, existe uma certa tolerância there nesse is a período, certain que tolerance eles in chamam the de spirit, farras natalinas. where they call it like the jolly times of É Christmas, farras the merry times natalinas. of Christmas, As pessoas vão para as festas where das they go and companhias, party. bebem, se The embriagam, companies, they make these parties, they get drunk. e até os policiais são orientados a Even the policemen não ser muito rigorosos are na taught- fiscalização. are told not to Porque be é too farra strong towards the natalina. people, because now it's the merry time, it's the time that you must be jolly. Vocês querem saber o que é mais interessante nisso You know tudo? what is so interesting about this? É que nós criticamos muitos muçulmanos. We sim, senhor. criticize the Muslims. Dizemos que eles são fanáticos, são We say radicais, they're fanatics, they're radicals, mas eles proíbem o álcool. but they forbid alcohol. Não bebem nada They álcool. don't drink É alcohol. proibido o It's álcool em forbidden. qualquer país muçulmano. In any Muslim country, É alcohol is proibido forbidden. prostituição. It's forbidden prostitution. É proibido toda essa It's coisa. all these kind of things that we see nowadays. Uns dias atrás, só porque days ago, uma jovem senhora, Just because a young lady, ela usou She aquele, used- chamam aquele hijab, né? the hijab, É um pouco mais moderno, it was a bit more levou than com uma hijab. pedrada. She got stoned Porque because eles of são that. muito radicais nessas Because they're very coisas. radical about how Nós- to nós, place your scarf or cristãos, hijab. But Nós nos we tornamos liberais em tudo. have become liberals. We just Tão open up. liberais We become so que chega o liberal dia do Natal. that Christmas comes. Alguns fizeram a ceia de Natal ontem. Some ate yesterday. Não sei como é que celebra o aniversário How can you antes da celebrate pessoa a birthday nascer. before the birthday? Isso nunca foi How bom. can you celebrate a birthday? Mas já- This is not very good to Já celebrate a birthday começa aí a before. coisa. There's already Fazem something no wrong dia there. 24. They do it on the 24th. Então, vamos embora fazer no dia 24. So let us then do the Mas Christmas é on the 25. 24th. But no, Christmas on the 25th. Mas aí tem But then they say- lugar para o vinho, Wine tem lugar Place para for o the uísque, for tem whiskey, lugar para o peru, for the tem turkey, lugar para o bacalhau, codfish, tem lugar para tudo que é bom. all the other good food that there is. Mas There's o place for dono it. da festa, But the owner of the party, the owner via of the de birthday, regra, não Most é of the time, mencionado sequer o seu is not nome. even mentioned on that day. Nem sequer aquela oraçãozinha They de don't even 5 pray segundos. for 5 seconds the name of Obrigado, Jesus. Jesus, Say amém. thank you, Jesus, Nada. amen. They don't even say that. Nada. Nothing. Porque continua They carry on não doing havendo or lugar behaving para in a manner ele na vida das in pessoas. which there is no place for Jesus in their lives. Muita gente critica People a população de criticize Belém, The population of uma Bethlehem, pequena cidade, a hoje smaller ainda city, menor. still Eu even estive today, lá. I've been to Bethlehem Depois que ela passou para o controle da autoridade palestina, after the Palestinians tornou-se controlled uma Bethlehem. cidade quase fantasma. It became almost like a ghost town. Ela tem algum tipo de vida It has some agora kind of nessa life altura during this e time na of the altura da year Páscoa. and during Easter time. Hotéis lindíssimos Beautiful fechados, hotels are there, depedrados, ninguém vai lá. but they have been destroyed. Nobody Não, goes. ninguém People mais are ocupa afraid. aquilo ali. Nobody- Ninguém se hospeda lá. Nobody As likes to stay pessoas saem in Bethlehem. de They Jerusalém, leave Jerusalem. vão de They go autocarro. quickly by car. Quando chega lá no muro, When they arrive by the wall, aquele driver desce, the driver comes out of the pode ser car. árabe, judeu, que for, Maybe desce. Arab, Jew, whatever, Muslim. Entra um palestino A Palestine comes para conduzir o and autocarro. he will then É drive the ele que next entra car. lá, He will go e there você inside, olha and then you look as quickly. ruas desertas, The roads are comércio não existe. nobody, desert. There's É no uma business. tristeza total. It's total A sadness. cidade de Davi, The city of da David, casa de Davi, from the house of David, está debaixo da autoridade it's palestina. under hoje. the Palestinian Não há lugar para authorities. Jesus hoje, There's não. no place for Jesus in that Não city. tem lugar. There's no place. Esse lugar que eles dizem que The place that they say, é onde está a igreja where they say there is the do church nascimento, of the né? birth of Jesus. pensa numa coisa horrorosa, um Think of buraco a lá. horrible church. It's Eu nem tive coragem de underground. olhar aquilo.
I tried to go, I couldn't. Eu olhei assim, I eu não vou just, entrar nesse buraco. you aí. know, 15 minutes, I said, no, I'm not going to go inside this big hole, yeah. Porque não tem lugar para ele. There's no place for Jesus there. Imagina, ele é a figura da festa. Jesus is the most Ele important é- person of the party. Ele é, Of Christmas. na realidade, He ele is é o Senhor da The festa. Lord of this whole Mas Christmas, não whole existe party. lugar para ele. But however, there's no place for Jesus there. A coisa assim é tão gritante. You know, you can even cry out Porque nós vemos que cada vez mais because we see even every day and every o year Natal, o verdadeiro Christmas, Natal sendo the colocado de true lado. Christmas being put aside Porque não tem lugar para ele. because there's no space for him there. E aí o que é que os anjos And fizeram? what did the angels do? Quem sabe as pessoas estavam todas dormindo nessa hora. Maybe it was at nighttime, people were sleeping. Nós não sabemos que hora foi isso. We don't know exactly when they appeared. Só diz que foi de We noite, just né? say that the angels came Durante 13. as vigílias da noite. and the Diz Sunday, aqui no verso 8. verses 8, it says now A when they primeira were sent vigília back, começava das 6 da tarde às the 9 da flocks by noite. night. So the first A segunda vigil of das the 9 à night meia-noite. is from A 8, terceira de the meia-noite second às from 3 9 da to manhã. 12, the third from 12 to E a 3 in the última morning. vigília era das 3 até às The 6. last vigil was from 3 to 6. Eram 4 vigílias. So there were 4 vigils of the Mas diz que evening. foi nas vigílias da noite. The Bible only says that it Nem was at night, sequer o horário. but we don't específico, know the só sabemos que era specific de time. noite. We only know it was night time, Diz que estavam os pastores no campo. and these shepherds were in the field. Então Deus foi falar com So, quem podia God ouvir. Went to speak to those who could listen and Deus hear não foi him. falar com os viajantes, God did not speak to the nem com os travelers que estavam preocupados com or to documentos, those worrying about the documentation that nem they com registered. nada. Deus foi falar com God quem went estava to speak acordado To e those who are trabalhando, awake fazendo and alguma coisa. working, doing something. É isso que as pessoas precisam ver. That's what you need to E see. se você quiser continuar na sua vida If you want to acomodado, carry on your life being quietly in the sem comfort buscar zone, aquilo que é importante, without looking for what is você pode important, esperar a vida inteira. you're going to wait all E your Deus não life vai falar and contigo. God will not speak Mas to se you. você sair da tua zona But de if you conforto, leave your comfort zone, se você sair If you leave daquilo que você acha que é a tua caixinha in what bonita, you call it your beautiful little e present você, of the e house você or disser, place, eis-me aqui, and you Senhor, say, Lord, here I Ele vai am. começar a falar contigo. God's going to Ele start vai te speaking dizer to o que, é you. que Ele quer. God's going to start telling you what He Pessoas wants. simples, Simple pessoas people, do campo. people from the fields. Nós nem sabemos se eram judeus. We don't even know if these shepherds were Jews. Podia ser pastores de Maybe they were outras, just de outras shepherds of other nacionalidades. nationality. Se você sai hoje de Jerusalém, If you go to Jerusalem today, você vai ver muitos pastores no campo. you will see many shepherds there A on the field. maioria deles não, The majority of them não são judeus. are not Jewish. Eles são beduínos. They are Eles, Bedouins. eles vivem lá no They deserto. live in the deserts, desert people. Aí essa é a realidade de hoje. And this is the reality Mas of esses homens today. estavam ali. However, those men were there. E quando mas Deus sempre foi conhecido na terra. God was always known upon the earth. Always Desde known. quando o faraó Even disse quem é Pharaoh o Senhor. Who is the Lord? E Deus destruiu o Egito por causa And disso. God destroyed Egypt because of his word. Deus ficou conhecido na terra. God became known. at Quando that time. Jonas chega em When Nínive, Jonah arrives at as Nineveh, pessoas sabiam que ele era profeta do people Senhor. knew Jonah was a prophet of Aonde God. Elias chegasse, Where Elijah sabiam que appeared, chegou o profeta. they knew, here the prophet Onde of God Eliseu arrived. passava, Where Elisha chegou o passed, profeta de the Deus. prophet of God has E arrived. então chegou o anjo ali. So now the angel E o appeared, anjo falou e disse: and the angel said, olha, gente, now people, eu trago para vocês I hoje. bring you A primeira coisa que veio aqui, good os tidings. anjos quando chegam, eles chegam mostrando que são anjos. Angels, when they arrive, they show that they are angels, by Eles, the way. eles trazem a luz de Deus They sobre bring eles. the light of God with them. E diz que resplandeceu, senão então And it estava says escuro. that it was in darkness E o because it campo was à noite é night. escuro. You know, at night the fields are dark, very dark. Verso 8 diz assim: Verses 8, it says, havia naquela mesma comarca pastores que estavam no campo e guardavam durante as vigílias da noite o seu rebanho. and they were in the same country, shepherds living out in the fields, keeping watch over the flocks. E eis que o anjo do Senhor veio sobre eles, e a glória do Senhor os cercou de resplendor, e tiveram And an grande angel of the temor. Lord stood before them, and the glory of the Lord shone around them. Sabe, a Bíblia diz que
The Bible says que o temor do Senhor é o princípio da sabedoria. the fear of the Lord is the beginning of wisdom. Quando Deus viu que entrou temor na vida deles. When God saw that the fear came Mas to esse their temor house, aqui não é medo, but this não. fear is not fear of being Isso scared, aqui é uma It's fear expectativa of- de algo diferente. of an Isso aqui é expectation respeito. of respect. E então o anjo lhes disse, And the angel foi said só here, um anjo. one angel first spoke. Aqui não diz o nome do anjo. It doesn't say the name of the angel. Quem falou com Maria foi Gabriel. Who spoke to Mary, giving her the news, was Gabriel. Esses dias agora eu fiquei uma Another- entrevista com jovens cristãos. I saw this interview with some Christian Disseram youth. que o anjo que falou com Maria foi Lúcifer. They say that it was Lucifer who spoke to Mary. Mas aqui não fala o nome do anjo. Here, no name of the angel. E o anjo disse, não tem mais. The angel says, behold, Porque eis aqui vos trago novas de grande alegria que será para todo o povo. do not be afraid, for I bring you good tidings of A great joy. mensagem The message do Evangelho, of the gospel, ela não é exclusiva it's not para just uma exclusive determinada camada for de pessoas only da one população. type of people in a population. Deus não mandou o seu filho para que um grupo apenas seja alcançado. Did not send his son for only one group of people Não to be existe um reached. grupo seleto, There isn't a selecionado para isso. selected group to Ele receive. hoje só será para todo o The povo. angel even says for all the people. Então a mensagem do So nascimento the message of é the para birth todo o povo. is for all the people. E aí o anjo foi claro. And then the angel Ele continues disse saying, assim, pois na cidade de Davi, for in the city of David, porque Belém é considerada como a cidade de Davi. because Porque Bethlehem ele was known as the nasceu lá. city of David, because David was born there. Quando ele conquista Jerusalém, When David conquers também Jerusalém é Jerusalem, chamada de cidade de Davi. and Jerusalem is also called Mas city onde of ele David. nasceu foi However, em Belém. David was born in Porque na Bethlehem. cidade de Davi vos nasceu hoje o Salvador, que é Cristo Senhor. Because in the city of David was born today the Savior Christ the Lord. Interessante que aqui não usa especificamente a palavra Messias, It doesn't say specific the word mas Messiah, fala but it says Salvador Savior. e fala Cristo. Speaks of Christ the Lord. Então veja só, Cristo quer dizer ungido. Christ means anointed Fala que one. nasceu um Salvador So it says it was e born a ungido. Savior that is anointed, que havia nascido. that he was É born. natural que os pastores, It's naturally that the shepherds, sem aquela visualização daquele irmão que without that mandou José ir buscar visualization, lenha no campo, that said that Joseph went to fetch wood when the shepherds eles came. ficaram admirados com You aquilo ali. know, these shepherds were completely astonished with this news. E isso vos será por sinal. And the word of God says, this will be a sign to you. Achareis o menino You shall find a baby envolto em panos wrapped in e swaddling deitado numa cloth, manjedoura. lying in a manger. É claro, ele está falando com pastores And suddenly he was que sabiam speaking que era um to shepherds. estábulo, uma estrebaria. Shepherds knew what stables A were. mensagem do evangelho ela tem que ser clara, The direta. message of the gospel needs to be clear, Ela tem que apontar a direct. direção It needs to certa. point the proper direction. O sinal é esse. The sign is, Ele está he is envolvido em pano de uma manjedoura. he has swaddling cloth around him. Pastor wrapped sabia, a manjedoura só tem in estrebaria. manger. It's only found in a stable. Então eles não tinham que ir na cidade So atrás they de knew Jesus. that they didn't have to go to the city É possível center. que houvesse mais de uma estrebaria, Maybe there were more than one stable, mas não muitas. but not many. Mas o recado era direto. So the news Ele was está numa direct. estrebaria. He's in a Eles stable. não questionaram com o anjo, mas por que que o nosso Salvador, They didn't o question. Cristo de Deus, nasce numa Saying, estrebaria? why Christ is able to Não, go in a eles manger? disseram assim, in a vamos lá stable?" ver. They say, Porque no mesmo instante, and in the same, diz que apareceu com o anjo a multitude of uma angels appeared, multidão dos exércitos celestiais. praising God and saying, Não era mais um anjo só. so not only one Depois que angel. você aceita a After you revelação accept de Deus para the a tua revelation vida, of God for your life,
Prepare-se, Prepare porque a yourself. revelação de Deus ela é The revelation progressiva. of God is Ela progressive. vai aumentar. Will grow and enlarge Quando every eles day. pararam para ouvir a When they mensagem do stop to anjo, hear the angel's e eles announcement, começaram a imaginar and onde they start to think estaria, of where this baby diz might que be, uma multidão says that a multitude of Não angels, fala host quantos. of them, doesn't say dos how exércitos many, dos céus, says that the então, troops of heaven outros anjos. are the angels, Agora, host se o of anjo angels. só clareou tudo, Now, if one angel, imagina look uma all. multidão de Now anjos. imagine a multitude of E esses angels, não vieram sozinhos. and they did not come Eles alone. estavam cantando. They were singing. Eles estavam adorando. They were praising. Porque o Natal é cântico. Christmas O is Natal about é singing. adoração. It's about worshiping. O Natal é It's louvor a about Deus. praise to God. O Natal não é vinho. Christmas is not wine. O Natal não é bacalhau. Christmas is not O Natal codfish. não é peru. Christmas is O not Natal não é turkey, mesa chicken. farta. It's not O a Natal é um table full of coração que adora. Christmas O is a Natal é heart um that coração worships. reconhecido. It's a heart Aquele that que knows nasceu God. The one para that was salvar a born to humanidade. save humanity. Glória a Deus nas alturas. Glory to God in the highest. Paz na terra. And on earth Boa peace, vontade para com os goodwill homens. towards man. Vejam que aqui So see mostra this. It que o que shows acompanha what o accompanies, nascimento do what comes Messias with the birth of the é o Messiah. reconhecimento de que Is the Deus é acknowledgement eterno, that santo God is e eternal, está no holy, céu. and is in heaven. Então, diante disso, So before o que this é que eles church, fazem? what do? Eles tomam uma decisão. They make a decision. E aconteceu que ausentando deles os anjos. So when the angels had E gone agora away, não era um anjo, agora Now not. os anjos. Né? Disseram os pastores uns aos verses outros: 15, the shepherds said to one another, Vamos, pois, até Belém e Let us vejamos go isso que to Bethlehem aconteceu and see e this que o that has Senhor come nos fez saber. to pass. E foram apressadamente e acharam Maria e José. Olha, está aqui o José. Então, And they esse irmão came pregou hastily and errado. found Mary and Joseph, and Aquele the irmão baby pregou lying in the errado e manger. disse So que os that pastores não preacher acharam that preached José. that Joseph wasn't there Que when the José shepherds encontrou eles arrived. no campo. Olha, They don't apanhei read the agora o Bible. erro dele aí. You see his mistake now. Mas que coisa. You see, the Ô, Bible meu has irmão, se details. você está me ouvindo aí, If you can hear você me, tem que brother, ler a Bíblia you antes must de read the pregar. Bible before preaching. Os pastores acharam Maria, José e o menino. When the shepherds arrived, they Esse negócio de found Mary encontrar o and José no Joseph and the campo baby. e cajado vira lenha, isso é, They was not Invencionice. turning into wood. No. né, isso é o famoso achismo, né? This is kind of the Ele people achou. trying to create things that are not existent. E aconteceu que ausentando deles os anjos para o céu, disseram os pastores uns aos outros: Vamos, pois, até Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos fez saber. Angels had gone into heaven. The shepherds said, Let us go to Bethlehem and see this thing that the Lord has come to pass. 16 diz assim: E foram apressadamente e acharam Maria e José e o menino deitado na And manjedoura. they came with haste and found Mary and Joseph and the baby lying Maria, in the José e o manger. menino deitado na manjedoura. You see clearly here, E foram Joseph, Mary, Joseph, apressadamente. they went hastily, Não quickly, foram com preguiça. not in a lazy manner. Não foram. As pessoas para vir ao culto é um problema. For people to come to the service. A chuva está vindo lá em Cape The Town. rain is in E Cape eles já Town dizem aqui que não vão They already porque say they're not gonna come to que church. está chovendo. because it's raining. E encontraram Maria, And they José e found o menino. Mary, Joseph, and the baby. Portanto, quando vocês viram essa mensagem, irmão, When you hear this de false que o message I José spoke foi about, catar lenha no campo that says Joseph was not e there when the encontrou os shepherds came, pastores lá, vocês já viram que essa mensagem não é you see verdadeira. that this is a lie. Then. A verdade é o que está aqui escrito. The truth is what is in the Bible. E vendo, divulgaram a palavra que acerca do menino lhes fora dita. And those who heard marvel at the things which were told them by the shepherds. E todos os que a ouviram se maravilharam do que os pastores lhes diziam. Eles atenderam, So they heard, foram, they went, viram they saw, e divulgaram. and then afterwards they Então, spoke esse about também it. deve ser o procedimento de cada um de nós. So this should be our way too. Ouvir a palavra, To hear the word, aceitar o convite, accept the invitation, conhecer o Messias know the e Messiah, depois divulgar que ele and é. then afterwards go and Quando nós spread fizermos the isso, news. When we é do porque a this, mensagem do it's Natal, because de then the message fato, of Christmas entrou truly na has nossa entered vida. our lives. Aleluia. Hallelujah, church.
não se preocupem com uma coisa. Don't worry about Os one thing. sábios não chegaram nesse The dia. wise men E did esse not arrive irmão on the ainda same tem a day. coragem de dizer, não, o sábio foi lá. No, they say the wise men arrived as Jesus was born. No. Porque estrebaria Because a é o stable, mesmo que choça, casebre. some people lie about it. They say Então, stable, it's a essa little casa que está lá, small house. na verdade é a estrebaria. Sabe? Sem Be chance. careful what these people are preaching out there. Ouviram, They heard, atenderam, they listened, and foram, went. constataram, They saw that se the child was tornaram there. divulgadores And they spread the de good que ele news nasceu. that Jesus was born. Você ouviu, You heard, você atenda, you now você take, aceite, você accept, se converta, convert você yourself, se torne um divulgador become the daquilo one que that ele was é. spread. E o the melhor gospel. evangelho And it's the é o best gospel. testemunho de uma vida. It's the witness of a Que a life. tua vida seja esse May your evangelho life be a witnessing to e que this. Deus possa And abençoar. may God bless you. Eu quero encerrar I want to lendo enter aqui reading texto. a text. Não é da minha altura. It's not Eu of fiz my, pequenas I did adaptações. not write this, Também não vou dizer quem foi que escreveu. but I have adapted. Que vocês The nem iriam author is acreditar. unknown, but you're not going to believe who wrote this. O texto, o título é The text Não of, havia lugar para eles na hospedaria. says there was no place for him in a stable. Quando nossos olhos contemplam um presépio e veem uma pequena manjedoura com o menino Jesus e os seus pais, When our eyes see the stable and they see the manger with his baby Jesus with his parents, nós podemos entender que aquele casal teve seu filho naquele lugar. we can see that the couple had a child in that place. E como diz a palavra, numa And it estrebaria. says the word of the Lord, it was in a stable. Mas é possível que nos escape a razão principal It is possible that para the que real isso reason acontecesse. that we might escape us Além not de, knowing. naturalmente, a dificuldade de, numa pequena cidade, Naturally, there was in a small city encontrar find hospedagem. a inn. O evangelista Lucas descreve The evangelist seguinte maneira. describes the following. Estavam ali, They were there. quando estavam ali, completaram seus dias de ela dar à luz, The time e ela came deu à her to luz give o seu filho, birth, and she gave birth to her son, primogênito, firstborn, e o envolveu em faixas e deitou numa and manjedoura. she put around him swaddling cloth. Muitos put him poderiam na manger. criar vários tipos de discussões. Many can create many discussions Sobre about this. O motivo de José não ter encontrado um lugar melhor. Why didn't Joseph find a better place? José era dali, Joseph was from there. ele tinha parentes, tinha He família had ali. family members living there. Mas, todavia, Although a grande maravilha do anúncio do Natal the do marvelous Senhor announcement of the gospel of the birth of Jesus e a beleza dos presépios And the que hoje se beauty vê, não é? Não of tem the nada a present. ver com o que é, na verdade, uma manjedoura. has nothing to do what truly is a manger. Não nos deveria levar a esquecer Should not let us to forget que a manjedoura That the aonde manger repousou o menino Deus where the God não baby deixa de died. ser uma denúncia It is to denounce contra um modo de vida against a way of em life que parece que a solidariedade in which solidarity não existe mais. does not exist. Como não ficar indignado How can we diante not do be fato de uma mulher upset grávida in seeing a pregnant woman que está para ter o seu filho about to give birth não encontre cannot find a um place, lugar limpo, not even a clean uma place, pequena casa, a small house, mesmo um alpendre, even under uma canvas hospedaria or in a simples simple inn para receber. to receive. Como não havia lugar para eles na hospedaria, As there were no places for them in the inns, não há lugar para muitos hoje. there are not places as well Em today for many. hospitais, In hospitals, creches e creches, escolas. and schools. Vocês já viram qual é a mensagem que os políticos mais usam quando Have you chega a seen altura da campanha? what is the política? message politicians give when Eles it's time prometem to vote? Trabalho, They promise work, saúde, health, educação, education, moradia. and good living. Mas não fazem. But they don't do none of them. Nós somos uma sociedade cristã, We are a society, a Christian society, infelizmente, that sadly muito mais cheia de aparências. more of appearances,
somos capazes de celebrar o We Natal nas are nossas igrejas, capable of celebrating Christmas in our mas churches. quando vamos para casa, But when we go home, nós não olhamos quem está na rua. we don't look at those around Mas, in the meus street. amados, nós não podemos deixar We que cannot allow o que acontece à nossa volta what happens to venha next to a us anestesiar come and become like an os anesthetic in our nossos lives, sentimentos. towards our feelings. Nós precisamos, na verdade, We need to, in truth, abrir o nosso coração open our hearts cada dia, every day, não apenas not only neste dia. in this day. Hoje as pessoas fazem cestas básicas. Today people do food hampers. Eu vejo I've seen it. pessoas que preparam People who aqui, chamam, prepare- não sei o nome que dão aqui, lá na minha terra chama cesta de Natal. In my country they call Aqui it parece Christmas cabaz, né? hamper. Cabaz, não sei o quê. Assim, esses baldes que Here tem is aí, those buckets, e Christmas pegam um buckets, right? barquinho e vão pelas localidades. And they take a boat or Vão they aqui, take some ali, vehicle and they param go numa to esquina. give, they stop at a certain corner Só num and they dia. give. Only for that day. E os outros 364 And dias? how about the other 364 days of the year? Sabe por que isso? Do you know why they do? Porque o verdadeiro Deus The true God não nasceu nessas vidas was humanas. not truly born in those É por lives. isso que a missão da igreja, That's why the mission of the ela church é todos os dias is every day. da semana, todos os dias do mês, Every day of the em week. todo o tempo, In all the time. onde se faz necessário, Wherever it's needed. onde Deus nos coloca, Where God has called us. Ele nos quer ali fazer God alguma wants us coisa to para be Ele. there doing something for Him. Esse continente africano, In this African que continua a continent, ser explorado de muitas which has been maneiras, exploited in many ways. eu entendo que talvez é um dos onde tem o índice de vida humana believe mais baixo do It planeta. is one of the O famoso continents with IDH the mais lowest baixo. living. A maioria das famílias vive abaixo da linha Most of the da families live pobreza. under the poverty line. Como falar How can desse we Deus speak of a para God quem não tem o que comer? to those people who have nothing to eat today? Nós precisamos ter uma mensagem diferente. We need to have a better Uma message. mensagem que mostre o amor A de Deus. message that shows the Uma love of mensagem God. que chegue até a A pessoa. message that reaches them. Não falando da alma, Not speaking mas of the falando do soul, corpo, but da of vida the body, dela. the life. Porque a pessoa, Because the person, muitos nem sabem que tem alma, some of them don't even know they have a soul, mas ela tem um corpo, but they have a ela tem body. fome, They have hunger. ela tem necessidade. They have needs. E isso nós precisamos And aprender. that's what we Por que need to Jesus look at. era conhecido? Why was Jesus Que onde known? ele chegava, ele Wherever fazia Jesus diferença. arrived, he made a difference. Ele não procurava autoridade. Jesus never seek for Ele authority. ia para o meio do He povão. went amongst E the ali ele people. curava, There he healed, ele limpava, cleaned them, ele abençoava, blessed them, ele multiplicava o pão, multiplied the ele bread, fazia milagres. did miracles amongst them. Ele nascia nos He corações was daquelas being pessoas, born on the hearts of mostrando people, aquilo que ele é. showing what he was. Que ele não é o Deus da casa That grande. he is not the house of the Ele não the é o God of Deus big do houses, palácio. the Ele não é, God of ele não é Deus palaces, do hotel de luxo. of luxury Ele não é o hotels, Deus do avião de muitos milhões de dólares. of airplanes of Ele é thousands o of Deus dollars. presente. He is the E present ele quer God. que o seu povo And he wants seja his isso. people to be that as Que o well. seu povo mostre His people to que show ele é um Deus that presente. he is a present God. É isso que ele quer de cada um de nós. That's what he wants of each and É every isso one que ele of us. gostaria. That's what Nesse he would Natal, like. That in this neste Christmas, dia, in this day, nós pudéssemos absorver. we absorb this message. Que Deus possa abençoar a nossa vida. May God bless our lives. E que não seja apenas um May Feliz it Natal not hoje, only be a Merry mas um Christmas today, feliz or Happy dia com Nativity, Jesus amanhã, but a happy day with depois Jesus da today, manhã, tomorrow, e nos próximos and the following 375 dias que ainda 375 restam days that we still have daqui para frente. from here on earth. Todo o tempo na tua All the vida, time in your life, Deus possa estar presente. may God be present. Que na tua casa That in tenha your lugar house, para Ele. may there be a place Que for na Him. tua vida In your tenha life, lugar para may Ele. there be a place for Porque é Him. isso que Ele quer de cada um. Because this is what He wants out of us. Deus abençoe May God cada um bless de you nós. and everyone here. Nós vamos passar a oferta. We're going to go for offering now. Preguiçoso é sua obra, Deus não quer. Preguiçoso é sua obra, Deus quer sua obra feita, não só quanto tempo sobra. Deus quer sua obra feita, não só quanto tempo sobra. Eu quero nesse momento externar a minha profunda gratidão
a todos os irmãos e irmãs, em especial aqueles que, assim, fizeram um voto, mesmo que quando viram a necessidade se empenharam. Não vou citar nomes, porque eu vou acabar esquecendo alguém, mas há 2 irmãos em especial, ou 3, que deram ofertas maravilhosas, que nos permitiram prover a cobertura do templo lá na cidade do Dondo, no bairro Samora Machel, a área chamada Balança. Nós tínhamos pensado fazer uma cobertura simples, usando madeira e chapas de zinco, mas a bênção foi de tal ordem que nós contratamos uma empresa, a empresa fez uma estrutura metálica e o templo foi coberto em tempo recorde. E agora, irmãos, com a sobra do maná, eu quero aproveitar para também abençoar lá os nossos irmãos com a conclusão do templo. Precisamos rebocar paredes, fazer piso, pôr janelas, portas, e eu tenho convicção de que isso vai poder ser feito agora, já nos primeiros meses do ano 2026. Para você que contribuiu, sem citar nomes, você sabe que eu estou falando contigo, você que mandou a tua oferta especial para isso, a minha gratidão e que Deus abençoe você, a tua família, teu ministério, os teus empreendimentos.